Olá, pessoal! O tema do estudo 7 é a volta de Cristo. Vamos iniciar com uma oração. Feche os seus olhos. Santo Deus que estás nos céus, graças te damos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Derrame sobre nós o teu Santo Espírito para aprendermos mais de ti. Ajude-nos a amar mais, perdoar mais, ser mais paciente e leal, e confiar mais em ti e ser fiel a ti. Vamos viver para Cristo, por Cristo e com Cristo. Que possamos ser mais dependentes de Deus e gastarmos mais tempo contigo. Nos guie, nos abençoe e nos perdoe. Em nome de Jesus, amém. Desde que os nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e as tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, o retorno de Cristo à Terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores, quando estes se deparam com sofrimento, dor, pranto ou morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá um fim. Uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Qual foi a maior promessa que Jesus nos fez? João 14, de 1 a 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. A volta de Cristo é a maior das promessas apresentadas na Bíblia. Ela é repetida mais de 2.500 vezes ao longo das Escrituras. Isso indica o profundo desejo de que esse evento ocorra. Por ocasião da volta de Cristo, presenciaremos o fim do pecado. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Mateus 24:36. Não sabemos quando será o retorno de Cristo, mas podemos nos preparar para aquele evento glorioso. Muitos no passado cometeram erros estabelecendo uma data para o retorno de Cristo. Jesus foi enfático. Ninguém sabe a hora exata em que ele virá. Como Jesus virá à Terra? Mateus 24, 30 e 31, Apocalipse 1, 7 e Atos 1, 11. Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. 2 Pedro 3,10. Ele virá suspenso nas nuvens e não descerá à terra contaminada. Jesus virá com grande poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Cristo virá pessoal e literal, e todo olho o verá. Jesus mesmo declarou que sua volta será visível, não apenas para os justos, mas também para os ímpios. Não apenas todo olho o verá, mas todo ouvido o ouvirá. O salmista declarou: Vem o Senhor nosso Deus, e não guarda silêncio. Salmos 50, verso 3. Todas as pessoas vivas testemunharão deste evento glorioso. Jesus virá como um rei, assentado no trono de sua glória. Mateus 16, 27. O que acontecerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios 15, 51 a 54. Mortos fiéis ressuscitarão, serão transformados e arrebatados. E vivos fiéis serão transformados
e transladados. Milhares de justos que desceram à sepultura serão ressuscitados para a vida eterna. Os justos vivos serão levados aos céus e receberão a vida eterna, e não passarão pela experiência da morte. Assim, na segunda vinda de Cristo, os justos mortos e os justos vivos encontrarão com o Senhor nos ares. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 6, 15 a 17, Apocalipse 9, 6 e 2 Tessalonicenses 2, 8. Buscarão esconderijos nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte e a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Aqueles que não estiverem preparados não se alegrarão com a presença do Senhor. Buscarão a própria destruição a fim de se esconderem dele. As pessoas vivas ou mortas que não se arrependeram dos seus pecados enquanto tiveram chances, não irão para os céus com Cristo, mas serão destruídos. Por isso, o nosso tempo de escolha é agora. 2 Coríntios 6, 2. De quantas ressurreições a Bíblia apresenta? João 5, 28 e 29 e Daniel 12, 2. A Bíblia apresenta duas ressurreições. A primeira é a ressurreição da vida eterna, e a segunda é a ressurreição do juízo, morte eterna. A Bíblia apresenta duas ressurreições, uma para os justos e outra para os ímpios. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. E a segunda ressurreição é a ressurreição da morte, que ocorrerá após o período de 1000 anos. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 26. Haverá um tempo de 1000 anos. Na primeira ressurreição dos justos, os que estavam mortos ou vivos serão levados para os céus e passarão 1000 anos com Deus. E depois voltarão para a terra para presenciarem a condenação dos ímpios. Nesta terceira vinda de Cristo à terra após o milênio, haverá a segunda ressurreição dos ímpios. Esta é a etapa da condenação. Eles se levantarão e receberão a punição de seus erros. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías 25, 9. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Por ocasião da volta de Jesus, em contraste com os ímpios, os justos se deleitam no aparecimento do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Ansiaram por sua vinda e veem cumpridas suas esperanças. Nunca mais doe sofrimento. O louvor é o produto da mais pura fé e esperança no Senhor. Que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim. Enquanto aguardamos o cumprimento da promessa de Jesus, Ele nos convida a tomar o seu jugo sobre os ombros e a aprender de sua palavra. Aqueles que caminham com Cristo experimentam a paz e o conforto. Se formos perseverantes em fazer a vontade de Deus,
As palavras descritas pelo apóstolo Paulo se cumprirão. Tendo por certo isto, que aquele que começou as boas obras em vocês, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Jesus já conquistou a vitória na cruz. Portanto, Satanás já é um derrotado. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, o inimigo busca enganar e seduzir o maior número de pessoas e colocá-las em rebelião contra o Criador. Deus nunca desejou a destruição. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o convida ao arrependimento. Porém, os que não andarem no caminho da salvação irão partilhar para o mesmo destino do inimigo de Cristo, o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. O ensino bíblico é claro. Apenas após a segunda vinda de Cristo é que ele fará a separação definitiva entre justos e injustos, salvos e perdidos. Então dará o castigo eterno. O castigo eterno será após o milênio, de Apocalipse 20. Chegamos ao término do estudo 7. Vamos finalizar com uma oração. Feche os seus olhos. Eterno Deus que estás nos céus, obrigada pelo privilégio de aprendermos e entendermos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz e da maior promessa de todos os tempos, que é a volta de Jesus Cristo, o Salvador. Unja-nos com o teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito habite em nosso pobre ser. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e conduza-nos para a vida eterna e não para o lago de fogo e enxofre. Nos perdoe, nos abençoe, nos guie e nos salve. Em nome de Jesus. Amém.